Todo mundo, boa tarde a todos e todas e todes. Chegamos à nossa última roda de conversa da educação do campo em tempos de pandemia, com o tema Políticas Públicas para a Diversidade. Teremos a honra e a presença do professor Armênio Schmidt, ex-secretário da Diretoria de Educação para a Diversidade da CKD-MEC e atualmente exerce o mandato parlamentar no município de Quaraí, no interior do Rio Grande do Sul. A caminhada é coletiva, longa, histórica, árdua e de luta, e ela se faz cotidianamente. Nesse sentido, é preciso compreender os processos políticos, os limites institucionais, a correlação de forças entre os movimentos sociais, identitários, reivindicatórios e o papel do Estado, tanto na promoção como na garantia dos direitos fundamentais. Optamos por fazer isso juntos, sem personalismos, clientelismo, assumindo o projeto coletivo do povo. A diversidade compete orientar as profissionais de educação do campo, educação escolar indígena, educação das relações étnico-raciais, quilombola, gênero e diversidade sexual, quanto aos encaminhamentos teóricos e metodológicos específicos e estruturais nas escolas e a formulação de políticas públicas. A gente passa agora, nesse dia, muito bem-vindo, professor Armênio, e a todos os educadores e educadores que estão aqui nessa live, pesquisadores que constroem coletivamente o paradigma da educação do campo, tanto em campos quanto no estado do Rio. A nossa dinâmica de hoje ela será bem breve, mas uma breve apresentação do histórico das tensões, trajetórias e composição das diversidades na CKD-MEC e os movimentos sociais. E vocês, educadores, para dialogar com o professor Armênio na nossa última roda de conversa desse ano. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, professor, mais uma vez. Agradeço, já em nome do coletivo de educação do campo, em nome da coordenação, a sua presença aqui. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação estar conversando com todos vocês sobre educação, que tem sido a minha vida e a nossa vida, a vida de praticamente todos nós, e muito especialmente sobre a questão da educação do campo. Eu acho que, Marcelo, dá um pouco, embora a gente tenha conversado agora um pouco antes aí, mas a questão da SECAD, que eu acho que, falando em política pública, ela foi digamos, não um divisor de águas nesse sentido, mas onde se começou a organizar a questão de se propor, pensar políticas públicas para a diversidade, né? Isso, como uma discussão com o ingresso do até na época ministro Tarso Genro no Ministério da Educação, muitas discussões com vários movimentos, para além dos movimentos do campo, mas de outros segmentos, na hora de nós montarmos, então, essa nova estrutura do MEC, que tinha a sua coluna ali, com ensino superior, educação básica e tal, mas a gente não enxergava nessa estrutura a grande maioria da população do campo, que era dos debates que a gente fazia, é maioria ou é minoria, né? A gente falava em minoria, mas para aí, isso é a maioria que nós estamos, população negra é a maioria, né? E aí, então, a partir dessas discussões, nós fomos montando isso e aí criamos a SECAD. Por noites e noites discutindo o próprio nome da SECAD, como é que tu faria para não gerar nenhum tipo de preconceito, não reforçar nada, né? E aí juntamos a questão da alfabetização, que era uma demanda tanto no campo como na cidade, né? Mas a questão da diversidade, né? E aí começou a montar as coordenações, e até então não existia uma coordenação específica do campo, né? Ela foi criada, existia já na estrutura do MEC em 2003, mas não tinha estrutura para trabalhar, não tinha gente para trabalhar, né? Ela não, de fato, ela não existia. Então, a partir daí, começamos as discussões, né? Lógico, sempre uma discussão muito tranquila, na maioria das vezes, às vezes tensas um pouco, com os movimentos sociais, com o CONSED, com o DIME, como que a gente atende os povos do campo, respeitando os povos do campo,
valorizando os povos do campo. Então, nós ficamos alguns meses aí nessa discussão, né? Nessa discussão. E aí, muita consulta, muito vai e vem, né? Até que conseguimos, de alguma forma, ajustarmos, organizarmos, formatarmos a SECAD com as suas coordenações. Eu fiquei diretor de Educação para a Diversidade, com 5 coordenações, né? E também tínhamos a questão da educação ambiental, que também tinha um papel fundamental, as ações educativas complementares também para a cidade, trabalho muito para escolas públicas municipais, as periferias, né? Que depois virou virou escola aberta, depois virou mais educação também. Então, aí surgiu essa questão da SECAD, organização da SECAD. E, a partir daí, o que nós vimos? Que nós tínhamos que sair, montou um bom grupo de trabalho dentro do Ministério da Educação, mas a gente viu que essas discussões elas tinham que sair da SECAD, elas tinham que sair de Brasília, elas tinham que ir para a base para essa discussão. Nós tínhamos que discutir isso com as universidades, com os movimentos sociais, com a academia, enfim, com o SED, com o DIME, e aí começamos a fazer todos aqueles seminários. Nós fizemos em 2004 17 seminários de educação do campo. E aí, Marcelo, eu vou falando e a gente vai lembrando, né? Mas o primeiro ponto da discussão era Coordenação Nacional de Educação do Campo ou no Campo. Cara, foi o primeiro debate. Eu me lembro do Edgar, do MST, assim, eram umas discussões muito intensas, assim. É do campo, é no campo? É do campo, né? No campo já tem, né? No campo já tem, a gente quer do campo, né? E a partir daí, bom, é do campo, é do campo. Né? Mas fomos construindo isso. E algumas coisas interessantes, a gente sentia muito, hoje bastante superado isso, mas a gente se estamos falando de 2004, né? Porque tudo partia desse. Eu vou falar um pouco sobre seminários, uns minutinhos. Os seminários juntavam todo esse povo ali dentro, né? Movimentos, academia, sindicatos, educadores, gestores, era esse o povo, eram 400, 500 pessoas por seminário. Era uma logística fantástica, né? Não dá para comparar com os seminários estaduais de educação escolar indígena, né? Isto sim é logística. Isto sim é logística, de barco, de avião, aí era impressionante, né? Mas, assim, e aí muitas discussões a gente percebia, pessoal, na própria organização. Vou falar o meu estado, Rio Grande do Sul. E hoje eu moro em Quaraí é na fronteira com o Uruguai. Aqui, exatamente na fronteira, na cidade vizinha, Artigas, no Uruguai, quando separa é o Rio Quaraí. Né? Eu era de Santa Maria, a vida inteira lá, fui secretário de Educação também em Santa Maria, de lá para Brasília, e vim para Quaraí a convite e fiquei. Fiquei. Agora fiquei, já fiz casa, agora fiquei. Adoro a cidade mesmo. Mas, assim, e quando nós organizamos a proposta, para vocês entenderem, todo mundo entende isso, mas lembrarmos, quando nós íamos organizar no Rio Grande do Sul, muito forte o ruralismo, tudo, nós trouxemos todos os banners que tínhamos de tudo, a gente chamava a toalha ali de mesa e tal, e tudo, educação do campo, o primeiro seminário de educação do campo no Rio Grande do Sul, no dia, e colocamos tudo à noite, num hotel que foi. Aí nós chegamos no outro dia, tarde, para fazer abertura, o pessoal da Secretaria do Estado tinha colocado adesivado em cima educação rural. Em todos os nossos seminários. Todos os cartazes que a gente tinha. Todos. Era pá, em cima, assim, uma fita. Então, educação rural. Não era educação do campo. Pô, já foi um choque de chegada e, bom, aí rolou boas discussões. E acabamos retirando aquilo e tal. Então, era essa resistência, né, que sempre se teve, de como discutir uma escola de qualidade para o Brasil, para o país, mas também de qualidade para o campo, e entendendo que para ter qualidade no campo, ela tem que conversar com o campo. As pessoas têm que ter pertencimento àquela escola, senão... Qual é a diferença entre aquela escola e a cidade? É o transporte escolar, né? É a única diferença. Se tu não tem uma escola diferenciada, não tem porquê. E essa era a discussão. Então, esses seminários debateram muito isso, e a partir dessas discussões, tivemos aí muitos encaminhamentos, né? Uma conferência nacional, a segunda conferência nacional de educação do campo,
entrou a questão toda dos indígenas, né? A questão de todos os povos do campo, com a discussão do que são sujeitos a direito, que é um espaço, não é melhor, não é pior, é um espaço diferente, como tal tem que ser respeitado, né? Não é porque isso existe no Brasil, e eu acho que eu posso dizer que conheço bastante, muitos de nós também, todos nós, as escolas, antigamente, as escolas rurais, e ainda existe hoje, elas eram um espaço de sobras, né? Do professor que não, entre aspas, todo professor presta, mas os termos que a gente ouvia, os professores que não prestam, a gente coloca nas escolas rurais. Os móveis velhos vão para as escolas rurais. Isso a gente ouvia em todo o Brasil. E aquilo nos incomodava muito, né? O campo não é lugar de sobra, né, cara? Não é lugar de sobra. Então, a gente conseguiu ir superando isso muito. O Concede, tivemos boas discussões no Concede, acho que tinham secretários bons, muito bons na época, a Undime também, bons diálogos, e a gente foi construindo. Algumas políticas se consolidaram, Saberes da Terra virou Procampo e tal, conseguimos trabalhar a questão de criar uma rubrica específica para a construção de escolas no campo, que até então não tinha, né? E conseguimos construir centenas de escolas no campo, A questão que foi, eu acho, muito, muito importante também, a questão da formação dos professores, quando tu cria, e aquilo foi um marco, eu penso, uma licenciatura para a formação de professores para atuar nas escolas do campo, com dezenas de universidades, fizemos um projeto piloto, não me lembro agora, a gente vai ficando meio velho, mas 4, 5 universidades ali, né? E também para formar 4, né? Depois também fizemos com a indígena, algumas ali, para a gente piloto, para tentar errar o menos possível, mas se errarmos, acertarmos também, né? Então, acho que isso foi um momento muito importante, eu acho que foram ali 7 anos, 8 anos de políticas públicas para isso, um orçamento grande para isso, né? Nós tínhamos orçamento, depois com o Fernando Haddad, da mesma forma, nós tínhamos um orçamento, a SECAD tinha um orçamento de mais de 900 milhões de reais para trabalhar em projetos específicos, né? Então, foi um momento muito interessante, de muita discussão, acho que esses seminários, eles marcaram os estados, né? Eles intensificaram as discussões nos estados, né? Nos municípios que ali participaram também, e a partir dali cada um tomou o seu rumo, né? Para uns foi um momento de reforçar aí o que pensavam que eles estavam trabalhando, outros para começar a pensar também assim, mas eu acredito que aquilo que a gente acompanhava, a partir dali começou a andar um pouco mais, né? Começaram a ter mais discussões, levamos isso ao Congresso Nacional, né? A própria discussão do Fundeb, um Fundeb diferenciado para o aluno do campo. Então, foram várias discussões que a gente conseguiu levar, né, neste período, né? Então, acho que a SECAD ela foi muito importante, foi um espaço institucional dentro do Ministério da Educação, acho que é muito importante. O que a gente valorizou muito na época, mas valoriza mais agora que não tem, né? Mais agora que a primeira coisa que os caras fizeram foi acabar com a SECAD, né? Vai acabar com a SECAD. Então, foi um espaço muito rico de debates, eu me sinto muito honrado e orgulhoso de ter feito parte dessa história, assim, foram 8 anos ali de discussões, Brasil de ponta a ponta. Eu conto aqui, ontem, estava conversando com o pessoal aqui em Quaraí, algumas histórias, né, nos assentamentos, nos quilombolas, lá nos quilombos, nos indígenas chegando de rede, não tem de hotel, os caras, pô, do hotel não, era rede mesmo, lá na aldeia mesmo, com os caras e tal, né, 2, 3 dias de barco, aí os caras, e aí a gente conversa com umas pessoas que não conseguem ter a dimensão, né? Um fato que eu conto, a primeira vez que eu fui em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, questão da temática indígena, pô, cheguei lá e tal. E aí, conversando com as pessoas e tal, eu cobrei da Secretaria do município, pô, mas como é que vocês... 92% da população urbana é indígena e 100% são indígenas, né, nas suas aldeias e tal.
Eu disse, como é que vocês não visitam, cara? Vocês não visitam as escolas indígenas? Não. Eu comecei a cobrar, pô, cara, por que não visitam? Professor, nós temos escolas aqui a 800 quilômetros em linha reta. Nós temos que ir de barco pelos rios, né? Então, também não tinha essa dimensão, né? De que, pô, tu tem que ficar uma semana de barco para poder chegar numa escola, né? Mas essa é a diversidade, a riqueza do Brasil, né? E assim que a gente se construiu e se constrói. Então, a SECAD, aí fechando esse ponto, SECAD, ela foi para isso, ela veio para atender a esta demanda, né? A estes públicos, que outra discussão que a gente fazia se era de minorias ou maiorias, eu sempre digo que era de maiorias, né? Eu escutei uma vez de uma liderança indígena, assim, que ela colocava que falando, e aí conversando, disse, olha, professor, a primeira coisa que você tinha que fazer aqui no MEC era mudar os livros da história. E ela disse, pô, legal, mas em que ponto nós vamos mudar? E ela, essa liderança indígena pegou assim, porque o Brasil não foi descoberto, né? O Brasil foi invadido, Uhum. nós já estávamos aqui, né? Uhum. E aí eu achei aquilo fantástico, na simplicidade. Não, você não foi descoberto, nós já estávamos aqui. Pedro Alves Cabral foi o nosso primeiro turista. Porra, é uma definição melhor que essa, né? Pedro Alves Cabral foi o nosso primeiro turista, né, cara? E aí conversávamos isso, e depois uma discussão, uma vez, num seminário dessa indígena com o prefeito do município, e eu conversava e ele não aceitava a questão das terras e tal. E eu digo, prefeito, o senhor imagina, o senhor tem casa própria? Tem e tal. Eu vou encerrar essa parte, gosto de relembrar isso. E ele, não, eu digo, o senhor imagina o senhor chegar em casa hoje. Que hora o senhor chega em casa? 7, 8 da noite. O senhor chegar às 8 da noite, vai estar 5, 6, 8, 10 lideranças indígenas na sua casa, tomando banho no seu chuveiro, no seu box, deitado na sua cama. E o senhor vai dizer, pô, estão entrando na minha casa? Não, casa não, você não é sua. Se o senhor entrou na nossa, nós podemos entrar na sua, né? Então, eram essas as discussões que a gente travava com as lideranças, né? Sobre respeito às histórias, né? De todas as etnias, as mais de 200 etnias indígenas, né? Que existiam e existem, por exemplo, os caras estão há milhares de anos aí. Então, a SECAD, fechando esse ponto, ela foi para isso. Essa era a meta, esse era o objetivo da SECAD. Organizar essas discussões no Brasil e transformar, dentro do possível, o máximo em políticas públicas, né? E políticas públicas, a intenção era ser políticas públicas de Estado, não conseguimos isso. Hoje a gente vê que, na verdade, foram políticas públicas de governo, né? A gente não conseguiu deixar isso, o governo ter assumido para si. Ficou mais mesmo, né? Não ficou como a gente gostaria, senão a SECAD nós não teríamos terminado com a SECAD. Mas, enfim, a SECAD, eu acho que foi esse um ponto muito importante. Foram anos assim, 7, 8 anos de discussões em todo o Brasil, organizando, discutindo com as estruturas, discutindo com os formadores, discutindo ali com os professores no dia a dia, lá no chão mesmo, discutindo lá no assentamento, discutindo lá na pequena escola, discutindo lá a questão da classe multisseriada, a discussão do professor, qual é o perfil desse professor para trabalhar, do profissional da educação. Então, foi muito disso. A SECAD nós criamos para isso, para organizar isso. Penso que ela, em grande parte, ela deu conta disso, né? Ela deu conta disso. É pena que não continuou, ela é tanto quanto importante, tanto quanto a SEB, tanto quanto a CESU, né? Porque não adianta tu estar se preocupando apenas lá com o superior, que é importante, mas se o pessoal não tiver uma educação básica de qualidade, né? Esses caras, quem tem que chegar lá não vai chegar, né? Quem tem que chegar lá, de fato, não vai chegar. As discussões, eu me lembro outras, questão da formação dos professores do campo, que eram muito agentes do campo, e que voltavam para as suas realidades e transformavam as suas realidades. A questão do professor indígena, da mesma forma, ele voltava para trabalhar
na sua etnia, no seu povo, né? Não ia para outro. Então, foram realmente experiências fantásticas, momentos importantes de lutas, de organizações, de conquistas, de avanços, e que deixaram aí, aqui tem um termo no Rio Grande do Sul, que é espraiado Brasil, por todo o Brasil, né? Mas por todo o Brasil, essas discussões e essas políticas públicas, e a partir daí muitos municípios se organizaram, estão até hoje aí fazendo trabalhos importantes, né? Cada município com a realidade, o município com uma característica mais urbana, com característica mais rural, por extensão de terra. Eu mesmo aqui no município de Quaraí, o Quaraí é uma cidade com 24 mil habitantes, 23, hoje morando aqui, 1.000 habitantes, uma cidade pequena, mas ela é a quarta ou quinta maior do Rio Grande do Sul em extensão de terra. Então, nós temos escolas aqui a 73 quilômetros aqui, tá? Então, tem crianças, percorrem aí um espaço, um tempo absurdo dentro do transporte escolar. Então, nós temos esta realidade aqui, a cidade, a parte urbana muito pequena, ou pequena, né? Mas um campo muito grande, né? Então, uma extensão muito grande. Então, também tem que sempre estar tentando organizar tudo isso. Mas são as realidades brasileiras, né? São as realidades brasileiras, essa é a nossa riqueza. Queria te mostrar agora e mostrar para os nossos educadores. Eu fiz um mapinha, tem mais ou menos um mês e pouco, um mapa das comunidades quilombolas aqui do estado do Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia como é que a gente está espacialmente, assim, Armênio, para a gente ir dialogando, assim. Só para te ter uma ideia. Consegue ver? Está todo mundo vendo? Sim, sim. Então, a gente está aqui, né, nessa região aqui do norte, onde tem maior concentração de comunidades quilombolas. Aí tem aqui a região litorânea, onde fica Búzios, Cabo Frio, que é aquela região dos lagos. E aí a gente tem aqui, ó, Paraty, na divisa com São Paulo, Paraty, Angra dos Reis. A gente tem também um número significativo, inclusive, de experiência de educação escolar quilombola, né? Isso tudo baseado em todos os pressupostos criados pela CECADI, né? Então, esse é um mapa, e o outro mapa que eu queria mostrar é esse aqui. Tá vendo? É um outro mapinha de experiência de educação do campo no estado do Rio. Consegue ver esse segundo? Sim, sim. Sim. Essas são as experiências tanto de quilombo, onde tem a comunidade quilombola, quanto, para você ter uma ideia espacialmente como é que a gente está distribuído assim, em termos de experiência, né? Mas tinha na verdade essa experiência que tu compartilhou com a gente sobre a construção da CECADI, as tensões, né, essa amplitude, né, de pensar o Brasil em toda a sua dimensão, que é quase um continente, né, pensar o Brasil e como organizar a partir de uma secretaria específica, que trata a especificidade do Brasil, que é pensar o Brasil camponês, que é pensar o Brasil quilombola, que é pensar o Brasil indígena, como as ações construídas pela secretaria, elas vão dialogar com essas vozes, né? Vozes que foram esquecidas, vozes que foram invisibilizadas, que foram abafadas. Então, acho que tu conta de maneira muito muito rica essa construção da CECADI, e acho que ela estimulou aos municípios e estados a criar suas políticas, né? Então, isso, de alguma maneira, essa experiência, tanto do Haddad quanto da equipe que teve à frente da CECADI, acho que ela conseguiu com um passo, né? Um passo de sedimentar assim, as políticas que se desdobraram a partir da CECADI. Isso foi muito bom. Eu tinha duas perguntas para te fazer, mas eu acho que a Cida pode estar organizando aqui para me ajudar. Tem duas perguntas. Eu queria te perguntar sobre como é que lá na CECADI eu conheci a estrutura da CECADI em 2008 no Saberes da Terra, quando eu tive a primeira vez no encontro lá em Brasília de gestores, movimentos sociais e
e universidade, né, que eram as universidades formadoras. Como é que vocês viam o Rio de Janeiro, se era curioso, né, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro não assumir nenhuma política da CECADI. Então, isso era o que me chamou bastante atenção, embora tenha subido um programa, que foi o Estado da Terra, mas enquanto política pública, a SEDUC nunca assumiu. Assumiu a política de educação do campo, olhar para as 98 escolas do campo. Então, isso nunca foi um debate, a não ser promover um diálogo com as regionais e tal. E outra, até o período que tu ficou como secretário, como foi o diálogo com a modalidade de escolar quilombola, né, da educação escolar quilombola? Você chegou a acompanhar o movimento quilombola a partir da CONAI em 2010? Como é que foi isso? Não, primeiro, assim, a SECAD, é que eu estou no SECAD, do SECADI, porque ela terminou como sendo SECADI. Ela foi SECAD, Secretaria de Educação para a Diversidade, Alfabetização e Diversidade, até 2011. Depois teve a fusão com a Secretaria da Inclusão, né, que trabalhava com os alunos na época, os alunos especiais, hoje incluídos. E aí o I veio da inclusão, né? Virou SECADI. Era em fevereiro de 2011, virou SECADI, né, pela questão da inclusão. O Rio de Janeiro, assim, Marcelo e pessoal, para nós, primeiro que eu colocava aqui antes, que a gente estava meio um pouco antes conversando, para nós nos surpreendeu, o nosso secretário da SECAD era do Rio de Janeiro, os dois são cariocas. O Ricardo Henriques, que é uma pessoa sensacional, de um conhecimento muito grande, depois do André Lázaro. Mas quando nós fizemos o seminário no Rio de Janeiro, aquele nos surpreendeu porque a gente, quem está fora do Rio, acha que tem outras visões do Rio de Janeiro não rural, né? Nós sabemos que isso lá tinha 20, 30 escolas, e eu não pensava que tivesse mais que 20 escolas lá, ou escolas do campo, né? E aí, quando chegamos lá, o pessoal nos apresentou esses números. Então, foi surpresa até para o Ricardo Henriques, né, que é carioca, que está no Rio, né, morava no Rio. Então, nos surpreendeu a todos. E na SEDUC, não posso falar por hoje, naquela época não existia na sua estrutura, no seu organograma, nenhuma equipe para trabalhar a questão para essas escolas. Em 98 são 6 escolas, é um monte de gente. Então, não existia isso. E eu me lembro que a gente começou a dar um pouco, o Ricardo acompanhar um pouco mais a questão até do próprio Rio de Janeiro, para tentar organizar e dar uma estimulada nisso, para ela ir organizando, para ir chamando um pouco mais, para organizar um pouco mais. Então, foi realmente uma surpresa para nós positiva a quantidade, mas uma surpresa negativa que na quantidade que tu também não tinha formalmente numa estrutura alguém ou pessoas pensando isso, né? Então foi dois pontos assim impactantes no mesmo seminário, né? Então foi até porque ali foi colocado no seminário outras prioridades que tinham, né? Outras prioridades do governo do estado e outras prioridades dentro da SEDUC também pela questão comunidades com número maior de escolas, comunidades com número maior de alunos por escola. Eu não me lembro dos números, é óbvio, mas me lembro de alguns números que alguém numa discussão apresentou que tinha um número X, o somatório de todos os alunos dessas 98 dava uma escola, uma comunidade tal, assim. Né? Mas não é disso que a gente está falando, né? Cada um é uma pessoa e tal. Então, estranhamos um pouco isso. A questão dos quilombolas, que em vários estados, eles tinham e têm mais ou menos organização, né? O próprio Rio de Janeiro acompanha toda aquela discussão na região da praia ali, né, que o pessoal quer tirar o pessoal da praia ali, que uma região muito questão de turismo e tal, e todas as discussões foram essas. Mas eu posso falar até 2011, as comunidades quilombolas, e a gente trabalhava muito com a Fundação ali Palmares, com todo mundo, com as discussões ali dentro,
a Secretaria da Cultura, com a própria CEPIR, né, muito com a CEPIR, isso, trabalhava direto com a CEPIR, passava ainda muito por demarcação, né, reconhecimento das terras, era difícil, e entrava o INCRA nas discussões, eu me lembro de discussões muito fortes assim, nessa questão da demarcação e reconhecimento. Era muito tempo o reconhecimento de uma terra dos quilombolas, tinha coisa de 10 anos, 20 anos para os caras reconhecerem, tentar diminuir esse prazo e tal. Mas cada comunidade quilombola ela tinha mais ou menos tempo, mais ou menos pessoas, e eles construíram aí, vinham construindo a sua história, o seu espaço, e o espaço de luta. Agora, naquele momento, todos são povos do campo, e o campo é composto também por quilombolas, não podemos jamais separar isso, mas os quilombolas eles tinham mais organizações locais do que estaduais ou nacional. Vou te falar assim, Marcelo, aí, pessoal, não tinham lideranças nacionais, com voz nacional para discussão, como dezenas de movimentos sociais do campo tinham, cada movimento social do campo tinha aí 3, 4 interlocutores fortes dentro da própria academia, né? Mas dos quilombolas não, né? Várias comunidades quilombolas que eu pude conhecer pessoalmente, me lembro muito de uma coisa interessante em Santarém, né, na zona da várzea, né? Então, quando o rio está cheio, os caras vão lá para cima, na palafita, e aí eu tinha feito uma escola interessante, uma escola maravilhosa, só que é o seguinte, a zona da várzea está no meio do rio, né? Ela foi deitando, né? Porque inunda, ela foi deitando, fica areia. E aí se pensou escolas diferenciadas e tal para lá. Era uma comunidade chamada Saracura. E eu dei uns tantos fóruns, eu sempre falo muito, né? E eu digo, legal, eu sou lá do Rio Grande do Sul, lá também a gente tem essa ave, a saracura. Vocês têm a saracura aqui. E aí, o Seu Adão, era o nome do líder, Seu Adão. Eu disse, não, professor, aqui é que nós tínhamos uma benzedeira, que era a Sara. Leva que a Sara cura. Nada a ver. Tem um furo sensacional, assim, né? Querendo agradar. Pô, lá no Rio Grande do Sul também tem essa. Não é. A Sara cura, né? Isso ficou... Eu achei interessantíssimo. E com o espaço deles ali, né? Mas não tinha, por exemplo, falando do Saracura, lá em Santarém, não tinha na Secretaria do Município uma discussão formatada ali dentro, né, na estrutura deles, no organograma deles, a questão das escolas para os povos quilombolas, né? Então, e muito menos no estado do Pará, que é um estado com muita diversidade. Eu acho que todas as diversidades do Brasil estão no estado do Pará, né? Então, mas não tínhamos assim, Marcelo, eu espero que tenha mudado isso, mas não se tinha muita representação nacional nessas discussões, né? Como tinham outras comunidades, né? O movimento negro em si super organizado, os NEABs, nossa, fantástico, discussões qualificadíssimas, né? Na SECAD nós tivemos a primeira, a Eliane Cavalheiro, mulher fantástica, uma professora fantástica, como coordenadora ali, outros colegas. A Eliane com dezenas de livros publicados, né? Mas tinha discussões ali grandes na questão, especialmente dos NEABs, né? Mas então o movimento do campo organizado, o movimento negro organizado e dentro da SECAD e cobrando dentro da SECAD, pessoal de São Carlos e outros tantos ali, né? Muito organizados, mas não uma representação quilombola. Isso nesse tempo todo meu de SECAD, eu fiquei até o final da SECAD, quando virou SECAD, aí eu saí, mas ela não tinha eco social nesse sentido da cobrança, né? Mais a discussão de demarcação de terras ali, de legalização, de reconhecimento de terras, ali na Fundação Palmares. Entendi. Então, vamos lá ver no chat aí. Tem umas perguntas, Armênio, que a Cida foi organizando. Cida, acho que você pode abrir teu áudio para já ir fazendo
as perguntas, porque a ideia é essa mesmo de bate-papo com o Armênio. O Armênio está super. E aí você pode já ir encaminhando, e aí a gente faz 3 perguntas, e aí o Armênio vai ajudando a gente a pensar, a refletir junto, e a gente volta para as outras perguntas. Pode ser? Pode sim. A gente já tem até uma rodada aqui para a gente começar, né? A gente tem 3 questões aqui para o Armênio. Então, Arnélia, a primeira questão é feita por mim, e eu gostaria, assim, que você falasse um pouquinho, né, esclarecesse um pouco melhor, né, sobre a diferença entre a educação rural e a educação do campo, né, porque a gente tem aqui no município muitos educadores que eles têm dificuldade de compreender, né, essa diferença entre a educação rural e a educação do campo, né? Por que a gente está falando educação do campo, se no entendimento deles, a educação rural, eles acham que é a mesma coisa? Eu queria que você pudesse esclarecer um pouco melhor essa diferença sobre educação rural e educação do campo. A segunda questão, a Fabrícia ela traz para a gente aqui, né, na sua opinião, qual é o principal legado deixado pela SECADI, né, especialmente para a educação do campo? E uma terceira questão que a Realice perguntou aqui também para você, professor, com essa distância, né, que os alunos percorrem, né, da escola até a sua casa, né, essa evasão é grande, onde o senhor, né, estava mencionando durante a sua fala. Eu gostaria de saber se a evasão escolar é grande, né, nessa cidade onde o senhor mencionou. E, por fim, aqui a gente tem o Marcelo inscrito, né? Acho que o Marcelo ele pode fazer a questão dele agora, ou ele pode deixar o professor responder, depois ele entra com a questão dele na fala. Ok, tranquilo. Eu posso deixar para outro bloco, para não ficar muita coisa para o Armênio responder agora. Sim, pode ser também. Eu deixo para outro bloco, tá bom, Cida? Tá bem, vamos lá. Então. A discussão, assim, Cida, de rural e campo, ela permanece, né? Essa discussão de rural e campo, ela permanece, né? Porque é muito mais natural a pessoa falar sobre as escolas rurais do que escolas do campo. Na estrutura, hoje, ainda, da maioria das secretarias estaduais, secretarias municipais, estão lá em escolas rurais, porque está no cotidiano da pessoa zona rural, né? Zona rural. Aqui, especificamente em Quaraí, aqui na divisão do estado do Rio Grande do Sul, que chama-se uma região de campanha. E eu, político e tal, cheguei em Quaraí, vim para ser secretário municipal de educação, que fui 4 anos secretário municipal de educação. Cheguei em dezembro, organizamos tudo em janeiro e tal, e cadê o prefeito? Você fala com o prefeito. Não, o prefeito está em campanha. Mas acabamos de sair da campanha, os caras tá trabalhando a reeleição já agora. Não, é campanha porque aqui é campanha. Então, não se fala que o interior, aqui nessa região nossa, que vai até a Bagé, que são 13 municípios aqui, é campanha. Então, é a região da campanha. Mas é sempre rural. Mas, em termos pedagógicos, falando, e aí, Cida, que é o que se travou no Brasil, esse debate, os conceitos, né, discutidos nesses debates que a SECADI participou, é que, na visão tanto dos gestores como comum da sociedade, a gente conseguiu colocar assim, para as pessoas o rural era lugar de produção. Rural atrelado direto à produção. E aí, pelos movimentos, por tudo, campo é um lugar de se viver, né, cara? As pessoas vivem. Né? Também na produção, né? Mas são sujeitos de direito na produção também, na agricultura familiar, no pequeno produtor, no ribeirinho, estão também girando, também se produz, não em longa escala, mas o debate que a gente travava e mediava, eu diria que nós mais mediávamos os debates. Uma das funções da SECADI era mediar esses debates, né? Isso em todos os estados, em todos, sem exceção, né? Então, o rural ele é carregado da produção.
E aí é uma visão do urbano, da cidade, que o lugar... tu vai ver no Facebook, aí agora, esses dias, o dia do agricultor e tal, todo mundo super legais, assim, as declarações de amor aos homens e mulheres do campo, de onde sai nossa comida, de onde sai a nossa sobrevivência, tal, naquela visão de que campo não tem gente, né? Quer dizer, que esse pessoal poderia ser substituído por máquina. Porque se um campo é lugar de produção, as máquinas também produzem, né? E aí o campo, ele vem para dizer o seguinte, se produz, mas quem produz é gente, que lá mora há 200 anos, seu bisavô, seu avô, seu pai, o cara quer ficar lá. E aí se debateu muito a questão, para além da evasão escolar, que eu falo na sequência, na questão do êxodo mesmo, né? Que a juventude não conseguia mais se enxergar no campo. E uma das grandes razões, a gente discutia isso, fechamento das escolas, êxodo rural, óbvio, correção de fluxo escolar, porque também o MEC conseguiu organizar. Antigamente, aquele aluno ficava 4, 5 anos, naquela época a gente falava sério, hoje ano, né? Então, se conseguiu fazer essa correção do fluxo escolar. Bom, com isso, uma escola que tinha 80 passou a ter 15, né? Houve a questão da nuclearização das escolas, ou escola núcleo, ou escola polo, né? E aí fechamentos de várias escolas, uma maneira de tentar achar que por ali sair do multisseriado, tentar dar um pouco mais de qualidade. Né? Então, vários erros e acertos nesse ponto. Mas a diferença, só posso tentar sintetizar aqui, as discussões eram, e eu acho que permanece hoje, que o rural é produção, e campo é lugar de se morar e de se viver, cara. Mas também de se produzir, mas de ser feliz do mesmo jeito. Os caras têm que ser, moleque tem que ser feliz lá no campo, talvez com outras... Se bem que o nosso campo hoje está muito próximo. Eu fui ontem aqui para o interior do Uruguai, eu estava a 100, 150 quilômetros de Artigas, porque aqui tem o que se chama de doble chapa. O cara é uruguaio e é brasileiro, o pai é uruguaio, a mãe é brasileira, vice-versa. Então o cara ele tem duas nacionalidades, então é doble chapa que se chama aqui. E é muito, muito comum. Então, nós fomos matricular na secretaria, o pai é uruguaio, a mãe é brasileira, a mãe é uruguaia e o pai é brasileiro. E eu fui lá conversar com algumas pessoas. Agora eu fiquei como coordenador pedagógico, eu assumi como vereador, sou líder do governo, né, na Câmara dos Vereadores, mas fiquei como coordenador pedagógico esses 4 anos da Secretaria de Educação, sou professor municipal e estadual, concursado, e agora me licenciei porque tem que sair descompatibilizar para Correio, fiquei só como vereador, então estamos em pré-campanha e eu estou em pré-campanha discutindo aí, né? E eu fui lá conversar com esses caras que votam aqui. Então foi muito boa a conversa. Só que daí eu estou lá 150 quilômetros no campo, uma região de produção de ovelhas, assim, muito grande. Eu adorei, porque eu ganhei uma ovelhinha também, carneado, trouxe, está ali guardadinha. Né? E daí eu estou lá no meio do campo e estou com Wi-Fi, né? Estou com Wi-Fi. Uma casa que eu estava lá, com Wi-Fi, com tudo, com televisão. Eu acho que só não, deve ter até a Netflix, né? Entendeu? Só que essa é uma realidade de uma fazenda, não é a realidade dos trabalhadores do campo, né? Então, se aqui nas cidades, a gente está vendo agora, nesse período de pandemia, a maioria dos alunos não tem internet em casa, né? Não tem um telefone celular para poder ter aquela aula online e tal. Mas eu digo, então, hoje, se o campo ele está muito diferente, ele não está diferente para todo mundo. Ele não está diferente para todo mundo. Assim como as cidades, que a gente fala muito em crescimento, mas crescimento não foi para todo mundo. Né? Então, assim, fechando esse ponto, a discussão lá era isso. Rural, produção, campo, viver. Vida dos caras. Campo é lugar de se viver. E por isso escolas do campo que falam e conversem com o cotidiano do campo. Esse é o ponto que nós discutimos nesse período todo. A questão da distância daqui do nosso município é muito comum aqui na região, no estado do Rio Grande do Sul, tem muitos estados aí, no norte mais ainda, muito também no centro-oeste, eu conheci dezenas de escolas que chegavam de avião na capital, pegavam uma Kombi da escola e ficavam o dia inteiro andando, né?
Tu tem que achar alternativas. Por exemplo, nós fizemos uma aqui, fizemos uma discussão, e não que tenha consenso nem acordo, mas fizemos uma experiência de um ano, tivemos que falar com o promotor, com o cara aqui que cuida na região toda, do Ministério Público. O que nós vimos aqui? Essa escola, os caras ficavam de 1 hora a 4 horas dentro do transporte escolar. Uma Kombi, nas condições da estrada. Imagina, o município tem 1.500 quilômetros de estrada. Né? Não tem como a prefeitura estar mantendo isso o tempo inteiro. Tu arrumou, choveu, já era. Né? Então, não tem como, né? Mas por mais que tenha 2 equipes e tal no campo o tempo inteiro, montado lá, estrutura com patrola, moto nivelador, não sei mais o quê, choveu, já era. E vivem lá. Então, nós fizemos e a gente via assim, a gurizada chegava às 10 horas na escola, aí já chegavam cansados, aí tinha um lanche. Pô, o cara está 4, 5 horas sem comer, então tu tinha um lanche. Mas isso estava contando das 10 às 2, 4 horas de aula. Aí, bom, lanche 15 minutos. Até a galera vão entrar na sala de aula e tal. Tinha 2 aulas, recreio. Voltava do recreio, tinha uma aula e ia almoçar. Tem que almoçar, né? É meio-dia, o cara tem que comer. Né? Aí tinha mais uma aula e ia embora. Bom, de 4 horas aula, eles tinham 1h20 a 1h30 de aula, de conteúdo, de formação, de discussão. Aí nós fizemos uma proposta, que tem em outras regiões, de 3 dias, as mesmas 800 horas, mas não os 200 dias letivos. Né? Tivemos que fazer, mas eu, pessoalmente, fui discutir no Conselho Municipal aqui de Educação, vamos discutir, e aí discutimos com os promotores e tal, até que nós conseguimos, e fizemos essa discussão com os pais, que a grande maioria foi muito tranquila, resistia àqueles que eram mais próximos da escola, mas tu tem que entender que o outro filho está 4, 5 horas, tu tem que colocar empatia, isso, meu, te coloca no lugar do outro cara lá. E aí fizemos como experiência 1 ano, e fizemos uma avaliação com os pais, para permanecer, e aí passou a ser, não que não possa voltar. Mas então, aí nesses 3 dias, eles mantêm, chegam às 10, mas saem às 4h30 da tarde. Normal. Então, eles têm os 800 dias. Aí pegou um feriado na sexta. Pô, mas, bom, aí na outra semana, ou nessa, eles vão ter aula ou na terça ou na quinta, para manter os 3 dias da semana. Né? A maneira que a gente achou de os caras vão ficar 4, 5 dias sem aula. Os resultados, podemos aqui entrar em discussão da Prova Brasil e tal, mas na própria Prova Brasil os resultados foram fantásticos. Assim, a diferença. Né? A diferença. Aconteceu também, a gente conseguiu colocar professores no sentido de melhor formação, o cara, como tinha esses professores para trabalhar lá, eles dormiam lá. Então, os professores, que é a realidade do Brasil, né? O cara passa toda semana ou só vem para a cidade para dia de receber salário, né? Então, com isso, nós podemos ter outros professores da rede com outras experiências e até mais experiências também. Professores que têm o Estado, Escola do Estado à noite e tal. Então, a gente conseguiu ampliar um pouco mais. O resultado foi fantástico. Eu digo a vocês assim, ó, eu estou 30 e muitos anos, não posso me entregar, né? Mas há 30 e muitos anos esse negócio aí, na verdade, 34 anos de magistério, mas assim, de um ano para o outro, o salto, em termos de apropriação de conhecimento, foi fantástico. Os resultados impressionantes, assim, dos alunos, o quanto melhorou. Então, continua a mesma distância, continua longe, continua difícil, mas ao menos diminuímos 2 dias, né? Ao menos diminuímos 2 dias, né? Esse foi um ponto. Legado da SECAD. E aí o terceiro. Eu acho que a gente conversou bastante. O legado da SECAD foi essa organização, né, dos povos da diversidade dentro das estruturas municipais e das estruturas estaduais. Né? Se organizou essa discussão, eu me lembro de todos os seminários, lá estava governador, estava secretário estadual da educação, secretários municipais da educação, reitor da universidade,
Pô, muita gente que nunca tinha sentados todos juntos para discutir sobre a educação do campo, para discutir sobre a educação escolar indígena, para discutir para a educação para os afro-brasileiros. Como é que tu discute isso? Entrou toda a discussão da 10639, né, que foi em 2003, aí fizemos seminários estaduais só para discutir a 10639, né? Então, foi importante isso. Então, eu penso que o legado da SECAD, ele está aí. Eu acho que nós estamos conversando hoje muito pela SECAD, né, Marcelo? Muito pela SECAD. Então, né, ou nas secretarias do município, né, essas estruturas. Né? Claro que se o MEC tivesse mantido ainda na sua estrutura a SECAD, nós aprofundaríamos, estaríamos num outro patamar, eu acredito. Né? Fomentando essas discussões. Os seminários de educação do campo poderiam ser a cada 2 anos, a cada 3 anos, as populações indígenas a cada 2, 3 anos, da mesma forma, né? Ultrapassar as gestões municipais, estaduais e federais. Então, eu penso que com o término da SECAD no MEC, se perdeu muito nisso, né? Não tem mais, porque eu diria que os povos, as organizações se enxergavam na SECAD. E eu penso que agora não se enxergam mais. Tu olha, entra aí no site do MEC, agora tu olha ali, eles não se enxergam ali dentro. Então, mas o legado para mim foi essa discussão nacional, essa discussão em todo o Brasil, com as temáticas, com os povos da diversidade, da riqueza e valorização da diversidade, né? E esses vários programas que criamos na SECAD, que muitas secretarias mantêm até hoje. Então, eu acho que foi muito por aí, sinto mesmo, estou a 3.000 quilômetros de Brasília, tem ainda meu filho lá, trabalhando, advogado, e a coisa mais maravilhosa do meu mundo, que é o Martim, meu neto de 6 meses, que mora em Brasília. Não vejo a hora de passar a pandemia para visitar esse guri aí, mas muito longe de Brasília, mas tenho certeza que a educação brasileira estaria melhor hoje se tivéssemos tido, então, a continuidade da SECAD. Eu acho que ela voltou a deixar aquela lacuna, não do mesmo tamanho, porque ela conseguiu produzir grandes e intensos debates em todo o Brasil. Acho que é isso, Marcelo, respondi mais ou menos ali as 3, Cida. Foi ótimo, foi muito esclarecedor, Armênio, maravilhoso, suas colocações, o pessoal deu uma alvoroçada aqui no chat, começaram a falar também, foi bom, bacana, mas a gente vai abrir aqui para o Marcelo, né, que está inscrito para escrever, para falar, e também a Lucia também está inscrita. Ok. Armênio, você está me ouvindo? Como é que tá aí? Sim. Assim, no município de Campos tem uma área titulada, uma área remanescente de Quilombo, que tem cerca de 5 escolas. O movimento quilombola, o movimento negro procurou, na verdade, assim, começou a encaminhar documentos, ofícios, solicitando a construção de políticas públicas para as escolas quilombolas. E a escola, na verdade, assim, eles têm, dentro da secretaria, tem uma equipe, tem um responsável, um agente responsável pela diversidade. E aí, uma coisa é que fica assim, sempre muito no limite da ação pública, é que a diversidade dentro de uma secretaria, ela é para discutir tema transversal sobre a questão das relações étnico-raciais, ou para construir política pública, ou seja, concepção de escola, construção de matriz curricular, formação de educadores na perspectiva quilombola. Então, isso ficou sempre entre o limite, eu e a Cida, como a gente trabalha na mesma equipe, sempre ficou uma coisa, ficou assim, muito em dúvida. As pessoas pensam, tem a escola quilombola, tem a escola em área de quilombo, mas oferece o mesmo tipo de modelo de formação convencional para a escola que está lá no quilombo, sem pensar a especificidade, sem pensar currículo, sem pensar
modo, sem pensar o racismo estrutural. E assim, as pessoas pensam assim, não, vou discutir cabelo, vou discutir política afirmativa, vou discutir isso. Isso retira a dimensão de discutir uma concepção de escola como a educação do campo é a educação quilombola. Então, isso eu queria só provocar para você ajudar a gente a pensar isso, porque isso foi uma coisa que eu conversei muito com a Cida há um período atrás, um período que a gente estava trabalhando atrás, e assim, peraí, se a comunidade quilombola, eles pensam um outro projeto, um projeto que pensa um tempo escola, tempo comunidade, saberes populares, saberes da ancestralidade, como é que eu vou pensar só enquanto conteúdo e não pensar uma proposta de escola quilombola? Então, isso é uma coisa que eu fico assim, por estudar a educação do campo, eu fico pensando também esse diálogo com a escola quilombola. Se é uma escola dos sujeitos, ou seja, do território, pensando a comunidade quilombola, como é que eu ofereço mais do mesmo? Então, isso é uma coisa que é porque, assim, a gente tem isso, né? Assim, fico muito preocupado com isso. E acho que tem uma outra... Era essa a minha pergunta, queria saber a tua ideia. Acho que a Paula falou alguma coisa aqui também. Mas acho que a Lucie teria uma pergunta agora. Lucie, pode liberar teu microfone, se não quiser aparecer. Pode liberar teu microfone e faça a pergunta para o... Lucie? Oi, você está me ouvindo? Agora sim. Sim. Boa tarde, professor Armênio. Muito bom, Lucie. Eu me interessei pela discussão da educação, das políticas públicas para povos tradicionais na minha graduação, quando eu percebi que alguns alunos não acessavam o espaço escolar, né? Assim como os ciganos. A gente tem dentro da escola uma diversidade muito grande de alunos, né? São muitos mundos que se encontram dentro da escola. E eu percebi na época da minha graduação que não havia, né, acesso, né, os alunos ciganos. Eu fiz estágio em 3 escolas, e aí eu quis me interessar, fazer uma pesquisa sobre isso. E aí me deparei com parte dessa discussão que o senhor apresentou aí sobre todos os momentos, né, desde 2004, que foram feitos para serem discutidos sobre as políticas públicas e tudo mais. Então, na discussão, né, sobre as políticas públicas de povos tradicionais, dá para a gente perceber que uns têm mais visibilidade que o outro, né? Um tem mais voz que o outro, né? O Marcelo também acabou de falar sobre como o movimento negro, quilombola, ele se organiza e aí ele vai atrás daquilo que já está disponibilizado de forma, né, global, né? É uma política pública grande para caber, de repente, dentro de um território, às vezes, muito pequeno. Então, eu queria assim, ouvir um pouco mais sobre essa questão, se o senhor lembrar, né? Para falar um pouco mais sobre a discussão da educação para ciganos, né? Que o conflito, né, deles dentro do espaço escolar, na época que eu estudei, agora eu estou retomando de novo essa discussão, era muito grande devido ao sentimento de pertença, né? Eles não se sentiam, não via a escola como algo importante no mesmo sentido que dá para a gente, né? Então, eu queria ouvir o senhor um pouquinho sobre isso. Não, tranquilo. Eu vou englobar assim, acho que de alguma forma conversam, né, os dois pontos colocados. Marcela, a dificuldade que eu vejo que permanece, né, mais ou menos aqui ou ali, na questão dessa organização estrutural para os povos da diversidade, digamos assim. Primeiro que a gente discutia lá e pelo que tu colocou hoje, continua presente, nós estamos falando em direito e não favor. Acho que o primeiro ponto. Né? Então, tu criar uma estrutura, né,
de uma secretaria municipal, estadual, no ministério, tu tem que entender que isso é direito, não é favor de ninguém. Então, se é direito, bom, tu tem que ter política pública que atenda a isso. Né? Se é a favor, eu faço ou eu não faço. Se é a favor, então as pessoas, a gente teve e tem que estar permanentemente superando de que trabalhar, criar políticas públicas para indígenas, para os povos quilombolas, isso não é a favor. São sujeitos de direito. Então, este ponto ainda tem que ser enfrentado. Né? Então, é uma grande diferença. E tu não pode depender, e isto é muito característico para a diversidade, tu não pode depender da sensibilidade maior ou menor de um gestor para um tema. Né? Então, muitas vezes, eu cansei de chegar em secretarias municipais, Brasil afora, esse Brasilzão de Deus aí, para falar sobre a questão de coisa de índio é com a Maria lá. Aí, não, educação. Educação. É sobre negro, né? Negro é lá com o Paulo, que era um negro. E por que eu não poderia falar sobre educação afro-brasileira com branco também, né? Porque eu sempre dizia para as gurias, eu vou ficar muito feliz o dia que quando a discussão qualificada da educação para os afro-brasileiros não seja defendida só por negros. Ela tem que ser defendida pelos brancos, é uma política pública de direitos, né? Nesse ponto, e não tem que ser só os indígenas defendendo a preservação de direitos aos povos indígenas, é uma política de todo mundo, né? Da sociedade. Então, a dificuldade, Marcelo, que tu fala de tratar aí dentro e de outras secretarias é isso, as pessoas ainda entendem como favor, não como direito e não como política pública. Então, isso dificulta, cria uma barreira permanente para isso. Né? Tu tem que entender que todos os povos, e aí trabalhar, e a partir do momento que tu assume isso, tu trabalha isso, que isso passa a ser normal, entra na rotina do trabalho, porque essa questão das políticas públicas da diversidade tem que ser rotina. Rotina, não tem que fazer uma reunião específica para isso. Vai ter como tem para outras reuniões, mas não para isso. E não podemos ter numa secretaria uma pessoa, discutíamos, um simpatizante pela causa. Quando o cara me disse que o cara é simpatizante da causa, aquilo era desanimador, cara. Desanimador. Eu chegar numa secretaria e tem um cara que ele é mais simpatizante. Assim, então, é disso que a gente está falando, de direito. Né, de direito. Então, tu tem que criar isso e tem que entender, a partir do momento que tu normaliza essa discussão e ela passa a ser normal, bom, então tu vai criar políticas para isso. Bom, tem uma base comum nacional, tem uma base comum que tem que ser discutida, tem que ser trabalhada, legal. Agora, o que disso dentro da parte diversificada tu vai trabalhar e da forma com que tu vai trabalhar? Nós discutimos isso, que se tratava lá, estava alfabetizando nas escolas do campo com frutas, né? Pô, agora a uva, por exemplo, já está no Brasil inteiro, né? Mas há 30 anos atrás, a uva era na região sul. Aí o cara estava alfabetizando com a uva e o aluno não enxergava aquela uva, porque ele não sabia o que era uva, ele nunca viu uva na vida dele, entendeu? Então, pô, tem que fazer e aí não é adaptação, uma adequação para que também o material didático, e aí fizemos discussões intensas, porque no MEC tem não sei como é que se chama agora lá, mas era um espaço lá que trabalha com os livros didáticos, um grupo de trabalho e tal, uma estrutura que trabalhava com os livros didáticos. Nós nunca conseguimos convencer, em nenhum momento eu participava, eu era membro pela SECAD, conversar com as grandes aí, editoras, né, de se criar um material diferenciado. Né, de se criar um material diferenciado. Não rolou, nunca rolou. Essa discussão a gente nunca conseguiu levar adiante. Mas é isso que também tem que ser trabalhado. E as secretarias têm condições e gente, e as academias estão aí para produzir também esse material diferenciado, mesmo tu trabalhando com a base comum.
né? Mesmo trabalhando com a base comum. Então, é muito disso. Temos que entender que é política pública. Se ela é política pública, ela é direito, não é a favor. E, a partir daí, tu construir e respeitar, aí sim, cada realidade, cada especificidade. Esse continua sendo o grande desafio, pelo que a gente acompanha aí. O que a Luciana colocando, Luciana, os povos ciganos, vou falar do tempo de SECAD, foi sempre os povos mais difíceis de se trabalhar. Muito difícil. Primeiro, eu posso dizer que eu falei com dezenas e dezenas e dezenas e dezenas. Semana passada, aqui na minha cidade, que Quaraí, já estavam os povos ali e tal. Primeiro, eles têm uma resistência, né, a gente chegar... E eu posso falar do Brasil inteiro, as pessoas também falavam, há uma resistência, primeiro, legal, né? Acho que quando se vai falar é uma fiscalização, que vão expulsar, que vão... Então, essa interlocução, as dezenas de vezes que eu fiz, ela sempre foi muito difícil. Sempre foi muito difícil. Uma resistência muito deles e eles devem ter todas as razões por isso, né? Não é de graça, mas é uma defesa, uma quase sobrevivência deles disso. Então nós nunca conseguimos um interlocutor, e tu poderá ser uma das interlocutoras com formação para participar dessas discussões, para a elaboração de uma política específica para isso. A gente conseguiu mexer em alguma coisa no sentido de reconhecimento legal de um ano letivo, né? Que está aqui, está lá, está aqui, está lá. A gente conseguiu avançar, que tinha espaço para os caras. Ó, é o seguinte, o cara chegou... mas vai ficar um mês? Sim, vai ficar um mês, esse mês ele vai ficar dentro da escola. Mas vai para lá? Sim, daí ele vai para lá. E daí ele vai ficar os 10 meses, 11 meses dentro de uma escola. Se aqui em Porto Alegre, Piripiri, no Piauí, ou Santa Isabel do Pará, não sei, entendeu? Mas os caras vão estar lá. Então, a gente conseguiu avançar nisso, numa parte de reconhecimento legal para esses povos, né? E outra coisa, assim, chegou, tem que ter vaga, né? Outra coisa que a gente conseguiu superar, a obrigatoriedade da vaga, né? Foi um outro espaço. Se isso se efetivou na prática mesmo, assim, não sei, Sim. não saberia te dizer, mas a gente conseguiu alguns pontos, que eu me lembro bem desses dois, de reconhecimento do ano letivo, garantia desse aluno, entrou, matriculou, vai ficar uma semana, vai uma semana para a escola, e aí esse outro ponto também que é bastante importante. Então, a gente conseguiu fazer isso, mas te digo assim, sempre muito difícil por falta de um interlocutor, de uma representatividade, uma representação deles aí maior nessas discussões. Assim, nunca na SECAD, nesse tema, a gente conseguiu sentar com alguém o seguinte: olha, sobre a questão aqui dos povos ciganos, é isso. A gente não conseguiu isso, era mais conversas aqui e ali, não conseguimos formatar, sabe, nada mesmo. Assim. É uma resistência, né? Muito pela resistência deles. E, por consequência, um preconceito, né? Existe um preconceito, todo e qualquer preconceito é doença, né? Então, e o preconceito contra os ciganos da mesma forma, né? Mas as cidades sempre resistiram e resistem, né, a isso. Então, eles, por sobrevivência deles, pelas características deles, que eu realmente não tenho muito conhecimento, eles acabam também se afastando de uma maneira de... o conflito é muito grande e eles preferem... Né? É isso aí, muito obrigada. Mas a gente conseguiu, me lembro disso, assim, garantir isso aí que já... foi muito discutido, questão... Porque aí teve um período, e era uma preocupação muito grande com a invasão escolar, porque daí se ele não pede transferência aqui para uma outra escola, aí fica como evadido aqui, nessa aqui. Tinha resistência na própria Undime, né, a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, sobre isso, pela questão da evasão escolar. E depois que entrou a questão do IDEB, que a evasão tem um ponto muito alto, né, na avaliação, mais ainda.
Porque daí, pô, entrou dois meninos ali que são ciganos, saíram, eles vão entrar como evadidos, e aí baixa a avaliação. É bem difícil, assim, mas eu não posso dizer mais, eu realmente coloquei o que eu pude, o que eu acompanhei nesse período, assim. Acredito que não tenha avançado mais tanto, assim, né, nesse ponto, né? Infelizmente não avançou e também esses espaços, né, como você veio colocando no início, esses espaços eles de discussão, de debate, de representação, eles estão onde? Hoje, Né? tá Com certo. certeza, com certeza. Fico pensando da mesma forma que os acampamentos, num período histórico, os acampamentos sem terra foram ora criminalizados como uma afronta ao direito de propriedade, como se fosse direito de propriedade, né, acima da vida e do direito à terra, né? Fico pensando também que imagina mais de 1000 anos os ciganos, por possuírem, uma das características é o nomadismo, a circularidade, né, nos territórios, seja lá na Europa, seja na África, no continente africano, Aqui, né? seja aqui no Brasil e em Campos, por exemplo, como esses povos eles foram tratados pelos sujeitos, né? E a Acho que questão tem uma... que a gente pensa agora, né, que como tudo evolui, né, eles também agora eles são pessoas que estão se fixando nos territórios, né? Não tem mais tanta aquele vai para lá, vai para cá, tira o menino da escola, coloca o menino. Então, é por esse motivo que eu vou retomar também a minha questão, né, que eu vim estudando sobre eles e educação, porque já que eles estão se fixando mais nos territórios, como que a escola está lidando com isso? Porque o sujeito, né, ele leva para a escola a característica dele. E o preconceito é muito grande, né? Então, são esses pontos aí que me chamaram a atenção. Tá Eu, bom, eu acho Lúcio. que só para eu posso falar mais pelo Rio Grande, porque eu acompanhava o Brasil, lógico, mas voltei, estou aqui sei lá, eu estou há 8 anos de volta aqui no Rio Grande do Sul, então acompanho mais, é claro, né? E eu depois também fui aqui da nossa região presidente da Undime, né, secretários municipais de educação, e pude acompanhar também um pouco mais no estado. Hoje aqui no Rio Grande do Sul, e deve ser a realidade do Brasil, muitos e muitos e muitos se fixaram na cidade. Sim. Casas tradicionais, digamos assim, né? Eu vejo bem menos hoje acampamentos ciganos, né? Caramonte estava muito. Quase não tem. Né? Então, eles acabaram se fixando. Eu me lembro do próprio comércio deles, né? Que é diversificado, mas daí tinha aquele comércio, questão muito que eles trabalhavam, os homens, com carros e tal. Os caras se fixaram numa cidade, tem uma revenda de carro. Isso aí. Então, acabou perdendo um pouco muito, da característica deles, né? Ser nômades, enfim, né? Embora muitos deles ainda permaneçam em todo o Brasil, no mundo inteiro, é óbvio, né? Mas muitos acabaram se fixando, assim. Isso que eu percebo, assim, eu vejo cada ano menos acampamentos, assim, né? Pessoal... eles estão agora adquirindo, né? Antes, né? Eles tinham também como característica chegar na cidade e alguém emprestar um terreno, ou a própria prefeitura, né? Campos tinham muitos acampamentos em 2010, 2009, que eu acompanhei por 2 anos, em vários extremos da cidade, né? E a própria prefeitura emprestava esses terrenos para eles, né? E devido aos conflitos que tem onde eles se instalam, né, por conta do comércio, por conta da cultura, eles tinham que estar saindo desses terrenos emprestados e aí eles passaram a comprar. Então tem 2 acampamentos em Campos que acampamentos assim, porque esses 2 em especial que eu acompanhei há pouco tempo, né, que eu retomei uma pesquisa exploratória para ver como é que estava a questão e tudo mais, eles
os terrenos são deles, mas eles não têm uma casa tradicional, ainda são barracas, né? Então, como que fica agora? Agora eles estão morando, né? São 2 bairros rurais aqui, 2 localidades rurais aqui em Campos. Então, essa questão me interessou muito, porque agora ele não, vamos pensar assim, ele não vai embora mais. E o que ele faz com aquela criança, né? Com aquele jovem, aquele adolescente? Como é que está essa questão agora, nesse momento que eles estão comprando os lugares para ficar? Então, isso me chamou muita atenção e eu vou voltar a estudar esse tema, porque Eu acho que merece pesquisa, né? Porque eu pesquisa. estou pensando alto contigo aqui, né? Sim. Estou pensando e tal. Porque eu acho que a partir do momento que eles se fixam, estou pensando aqui é guri e guria, né? Então no guri e guria, Sim, claro. no menino e na menina, se terminou o problema, entre aspas, se terminou o problema da dificuldade de matricula, testado de vaga, histórico e tal, se terminou para os que se fixaram, eles devem estar enfrentando um outro tipo, que é o preconceito agora, né? Sim, sim. Digamos assim, um preconceito fixo, né? Porque o preconceito numa escola, um mês, que o médico cara ficava, menos que 40 dias, é meio rápido, já estão acostumados com aquilo, mas agora devem estar enfrentando um preconceito mais permanente, né? Mais aberto também, né? Mais aberto também. Mas é um problema para essa gurizada enfrentar, com certeza. Escola, então, eu achei que essa questão ia dar uma nova direção para a questão da própria relação deles, né? Território, cidade, educação e cultura, e aí eu quero pesquisar isso de novo, porque eu acho que vale muito a pena, porque, como você fala, né, a política está aí, não é um favor. Não é favor, com certeza. Então, o que a gente está enfrentando após isso? O que vem após isso? Eu tenho direito, não é um favor. E aí, o que vem? É isso que eu quero pesquisar. Legal, bom trabalho. Muito bom. Vai ter muito trabalho, bom trabalho. Bastante. Vai ter bastante trabalho. Obrigado, Lucia. Eu acho que a Cida, em Armênio, acho que a Cida tem agora mais uma. O professor Leandro, acho que se inscreveu para te fazer uma pergunta, e depois a Cida acho que vai ler os comentários da nossa live no chat para você, tá? Professor Leandro, pode abrir seu microfone. Olá, pessoal. Olá, colegas de trabalho de luta. Armênio, prazer te ouvir. Está sendo uma experiência muito bacana essas rodas de conversa que estão acontecendo e te escutar amplia muito algumas leituras e percepções que eu estou tendo agora durante a minha caminhada de pesquisa também. Eu escrevi a pergunta para conseguir ser o mais claro possível aqui. Eu sou da área de artes visuais, então as questões visuais e as políticas públicas nesse sentido, no sentido da educação também, me interessam muito. E aí eu tenho uma questão que gira em torno disso, assim, que habita um senso comum, essa ideia de hierarquia entre a arte da cidade, as visualidades que vêm do campo, como uma sendo maior do que a outra, né? Ainda há uma discussão nesse sentido, e principalmente dentro da escola, como professor de arte, eu arrisco dizer que eu percebo também uma leitura, até por parte dos meus pares, dentro dessa questão da hierarquização entre os saberes que são oriundos do campo e oriundos da cidade. Então, assim, habito o senso comum a ideia de que em lugares considerados periféricos, como o campo, ou a própria periferia das cidades, as manifestações culturais e artísticas elas são consideradas menores, e não apenas menores, mas também atrasadas, simples demais, pequenas, e outros adjetivos que inferiorizam essa produção. Na caminhada do senhor durante o trabalho no SECAD, o que o senhor vivenciou a respeito dessa fartura de saberes
que são de ordem artística, visual, vinda do campo, e o que também que o senhor viu a escola produzindo, as escolas produzindo nesse sentido, de valorização e de visibilidade dessa arte que vem dessas pessoas que habitam esses lugares. Legal, legal. Legal, bem-vindo aí. Na verdade, assim, isso que tu colocas também existia e existe ainda no imaginário das pessoas essa hierarquia, né? Existe essa hierarquia, não só na educação, no dia a dia da vida, né? Existe isso. Existe uma hierarquia no meio. Eu também sou professor municipal, estadual. Existe uma. A minha formação inicial foi educação física. Eu digo que eu sou professor de educação física há uns 30 quilos atrás, né? Não boto em tempo, eu coloco por quilos. Então, uns 30 quilos. Mas depois eu especializei, mestrado na gestão e entrei em direção da escola. Trabalhei 6 anos como professor de educação física, acabei entrando em gestão e estamos até hoje. E eu me lembro nos conselhos de classe que existem até hoje, que é o dia tenso na escola. Os conselhos de classe, eu sentava lá como professor de educação física, meus 30 quilos atrás, tinha um monte de cabelo também. Lá eu sentava, era o primeiro a chegar. Depois chegava colega de geografia, chegava de história, de arte, educação artística ali, filosofia, a gente está ali. Enquanto não chegava, de matemática e de português, não começava o conselho de classe. Tinha jeito. Chegava colega de matemática, era uma celebridade chegando no conselho. Uma hierarquia de saberes dentro de uma escola. Eu sempre dizia, a minha disciplina mais importante é a educação física, cara. Trabalho em interação, limites, né, relações, saber do teu corpo, na hora de tu subir para dar uma cortada, tu tem que calcular o tempo da velocidade da bola da rede do adversário, olhar se tu pinga, se tu... sempre achei a educação física a mais importante de todo. Então, daí eu chegava lá e, enquanto não chegasse matemática, isso deve ter acontecido nos conselhos de classe do Brasil inteiro. Enquanto tu não chega, os caras... Então, essa hierarquia existe numa estrutura formal. Na estrutura formal, ela existe, né? Se dá da mesma forma como se trata de povos da diversidade, que historicamente, que era uma discussão muito feia, que eu diria, assim, eu acho que, e não sei se ainda dizem, que falavam em cidadãos de primeira classe, cidadãos de segunda classe, cara, aquilo ali era horrível, quando a gente escutava, ia para o pau nesses debates, assim, né? Se tem alguma classe, todo mundo é de primeira, né? Então, assim, essas as discussões. Então, a questão, especialmente, assim, muito de visibilidade, da questão da cultura, da questão da arte, dos povos do campo, isso, na minha percepção, ainda lá atrás, ela acontecia de uma forma muito... Não era... o que eu percebia, não o principal nessas discussões e apresentações, né? No dia a dia. Vamos entrar na cabeça dos caras... deixa eu carregar um pouco no preconceito aqui, né? Mas, por favor, é só para a gente formular o raciocínio. Entre os de segunda, cara, arte, então, tá brincando, né? E eu discutia que tinha que ter um campo de futebol, que por que não ter uma quadra também no campo? Olha o problema dos moleques aprender a jogar basquete, cara. É uma atividade física, handebol. Então, era muito difícil, essa discussão, ao mesmo tempo, não permeou assim, tinha muito que era muito forte para mim no campo, né? Mas as escolas que a gente visitava, aquela mística das apresentações e tal, aí sim local, né? Aí sim local, mas mais cultural. Tu tá lá, aquela etnia tal te apresentando tal coisa, aquele quilombo lá, quilombola te apresentando tal coisa, aquela escola ali do campo ali, uma coisa característica deles, né? Como é que era a mística que se chamava sempre, né? Uma mística inicial. Mas eu não visualizava isso
no dia a dia, porque as escolas eram muito iguais, né, entre do campo e da cidade, entendeu? Ela não chegava a ter isso, né? E um dos pontos que se discutia nas escolas, que era a questão das demais disciplinas, que era educação artística, que era educação física, que era filosofia, e a gente insistia, porque existia com alguns secretários uma discussão de que não eram necessárias, né? Não era necessário. Pô, mas o que é isso, né? Muito pelo contrário. Tivemos belas discussões, o Marcelo falou um pouco, não lembro quem falou, a questão da pedagogia da alternância, né? Tempo escola, tempo comunidade, isso é uma riqueza fantástica, fantástica, e uma dificuldade de reconhecimento legal para os conselhos municipais, estaduais de educação, né? Mas essa pedagogia da alternância é uma estratégia fantástica, né? E aí depois, claro, no meio disso entrou discussão do trabalho infantil, porque também na alternância era para trabalhar na lavoura, trabalhar nisso, e aí não tinha fim essas discussões, né? Aí quando entrou a discussão de trabalho infantil, corretas discussões, mas aí ela se perdeu um pouco, acho que ela ampliou e se perdeu. Mas assim, realmente, eu acredito que pouco deve ser ainda pouco valorizada essa questão muito da arte, a questão da cultura, porque os caras, uma escola que não faz tu se sentir, né, cara, pertencimento, a arte, a cultura tá, se tu tem pertencimento, se tu não tem, ela não vai fomentar isso, né? Não fomenta isso, tu não vai valorizar. Eu sentia muito na gurizada, tu não ia valorizar aquilo que tu sofre preconceito por aquilo, né? Eu me lembro de uma outra discussão, nada a ver, e, por favor, só porque discussões, eu estou lembrando aqui, e velho, cara com 56, aí quase 57, já não lembra mais muito, não. Mas, assim, que tinha discussões, Marcelo, eu me lembro, uma liderança, movimento negro, cobrando, por exemplo, das mulheres negras que alisavam o cabelo e tal, que era negação e tal. Então, essas discussões entravam também na questão da cultura e da arte, né? Então, se tu está dizendo que aquele negócio não pode ser diferente, eles acabavam negando aquilo. Eu falar assim, Léo, minha experiência aqui lá de Santa Maria, depois eu fui secretário de Educação, mas enquanto professor de Educação Física, foi a minha primeira experiência, em 91, eu fui para uma escola rural. Eu era do Partido dos Trabalhadores, eu era um líder sindical na cidade, tirei primeiro lugar no concurso, e aí os caras, que eu poderia escolher a escola, e os caras me penalizaram. Pô, esse baderneiro vai para o campo. O campo é lugar de castigo. Eu fui castigado em ir para o campo. E eu discuti isso a SECAD o tempo inteiro. E era um distrito a 40 e poucos quilômetros de Santa Maria, né? Então era castigo. E aí eu me lembro lá, a escola já tinha alguns anos, e aí a gurizada passava o ano inteiro guardando grana para ir no final do ano conhecer o shopping. Eu digo, pô, gente, nós estamos aqui tentando para valorizar a questão, o espaço, a cultura, o dia a dia, o cotidiano dos caras, e aí nós vamos mostrar como prêmio para os caras é levar os caras no shopping, meu. Eu sou colorado, internacional doente, hoje tem final do Campeonato Gaúcho, Grêmio e Caxias. Pô, sou Caxias desde pequenininho, né, meu? Não vou valorizar o Grêmio. Pô, aí tu vai levar para os caras dizer que é o shopping, é o melhor negócio que tem. E aí tivemos que desconstruir isso no meio dos professores, que eram todos urbanos, inclusive eu. Todos urbanos. Então, nós tivemos que fazer um processo de desconstrução em um grupo qualificadíssimo, mas desconstruir isso e passar a valorizar, e aí entra, Léo, começamos a fazer feiras e exposições deles, das rotinas, dessas maquetes, que antes eram maquetes de prédios lá, as maquetes começaram a ser maquetes das casas deles, da comunidade deles, da igreja deles. Pô, e aquilo foi fantástico, assim, tinha os professores maravilhosos da escola. Assim. Então, muito interessante. Então, nós começamos a trabalhar isso. Pô, gente, é o seguinte, o bonito está aqui, cara.
O bonito está aqui. E aí começamos um processo de valorização, e aí começamos a trazer coisas da cidade, no sentido de outros conhecimentos para eles, mas não como supervalorização dela. Então, nós começamos a fazer exposições, mostras culturais deles, das coisas deles. Eu, na educação física, eu não entendia nada aqui, não sei se no Brasil inteiro chama aqui, é o jogo da bocha, aquelas pedras, né? O jogo de bocha, né? Aí nós começamos, e em vez de eu fazer torneio de futebol, eu comecei a fazer torneio de bocha, porque só quem não jogava bocha era eu, todos os alunos jogavam. E aí vinham os pais da comunidade jogar bocha. Cara, fantástico. Mas é no sentido disso. A escola tem que se enxergar, né? O cara tem que enxergar que esse é o seu espaço. Então, posso ter falado de uma experiência minha, assim, e aí depois a gente tentou colocar lá, e tentamos também colocar aqui, nesse sentido de valorizar o teu local, né, cara? É isso que tu tem que fazer. E outras experiências aí, fantásticas. Eu me lembro depois, a gurizada, assim, eles queriam fazer quadra, queriam uma quadra de futebol, tal. E aí a prefeitura, a diretora conseguiu duas cargas de brita. E aí, quando o prefeito ficou sabendo que era uma escola que tinha uns caras da esquerda, ela mandou buscar a brita. Ela gastou mais em diesel do que no valor das britas, né? Porque era 40 quilômetros para de chão. E aí nós fizemos 11 bingos. Eu cantei 11 bingos. Em 11 comunidades. Os pais doavam naquela época uma vaca, uma ovelha. E aí, esses eram os prêmios de cantando bingo. Cavalo. E com o dinheiro dos 11 bingos, nós construímos a quadra. Nós construímos daí a quadra. Sabe? Deles. Se tem quadra que é da comunidade, é aquela, sabe? Dele. E aí, entramos num outro papo, vamos emancipar esse distrito. Cara, emancipamos o distrito. Toda a comissão de emancipação e tal. E hoje é uma cidade fantástica e tal. Deve estar uns 30 e poucos quilômetros de Santa Maria e tal. Mas foi muito isso. Lógico, me prolonguei, mas assim, Léo, é no sentido de pertencimento, né? Se os caras não se sentem isso, ele não é a eles permitido valorizar, né? Se não é permitido, ele não tem como. Mas o professor também tem que fomentar isso, né, cara? Ele tem que mostrar para o cara isso no dia a dia, né? Não é trazer a cidade. A gente não tem nem que levar nem trazer, tem que valorizar cada espaço, entendeu? Não como melhor nem como pior. Mas foram interessantes, assim, Mas é isso, é um desafio permanente isso, né? De pertencimento. O termo é esse, né, cara? Eu tenho duas coisas na minha vida me parecem: pertencimento e empatia. Pô, empatia é a chave, a palavra da vida da gente, assim, né, cara? A vida se torna muito mais fácil, né? Se tu te coloca no lugar do outro, né, cara? Então, bem difícil. Obrigado, Armênio. E uma rápida complementação, que eu sei que a hora já está avançada. Uma coisa que a gente costuma dizer aqui, na verdade, quem fala isso é minha amiga Ana Lu, e eu trago isso para a minha vida até hoje, uma grande professora de artes visuais, que o aluno ele tem direito a conhecer tudo. Claro. Ele tem direito a conhecer tudo. Ao mesmo tempo que a gente precisa atuar na valorização do lugar, da origem, ele também pode conhecer o shopping, não tem problema nenhum ele conhecer o shopping. Né? Mas não prêmio, né? Mas não como prêmio. O prêmio já é viver e conhecer. Né? Então, essa possibilidade de conhecer tudo e de tudo é o que... E é por isso que a gente costuma dizer que a arte é tão colocada para baixo, porque a arte é poder. E não é todo mundo que quer dar poder. Então, se colocar a arte nesse lugar é fazer um pouco isso. Mas obrigado, professor. Não, obrigado. Legal. Cida? Oi. Bem, professor Armênio, os comentários aqui foram bem movimentados aqui, todos aqui, relatando um pouquinho das suas vivências, do seu modo de trabalho, né? Comentando brevemente também sobre tudo que o senhor está trazendo, né? Sobre a realidade que tem no campo. Então, assim, está uma roda de conversa bem bacana, bem legal, né? E desenvolvendo aqui bastante
e principalmente agora com essa fala final, né, do senhor, juntamente com a questão do professor Leandro, né, e mexeu mais com o pessoal ainda, porque assim, essa educação regular, ela traz muito essa ideia da gente ter que trabalhar somente aquilo que o currículo desenhado, né, o imposto para a gente, é que tem mais valor. E onde, na verdade, essas disciplinas que são menos trabalhadas são as que são mais essenciais, né, e necessárias na vida dos nossos estudantes, né, principalmente na área rural. Bem, a gente não tem mais ninguém inscrito aqui, não tem mais nenhuma intervenção, nem nenhuma pessoa que deseja falar. Então, nos resta, então, a gente agradecer, né, em nome da Secretaria de Educação, da Coordenação de Educação do Campo, aqui do município de Campos dos Goytacazes. Estamos muito felizes pelas suas contribuições, que eu tenho certeza que foram super importantes para nós, com certeza também para os nossos educadores. Nós temos aqui no nosso grupo, né, nessa roda de conversa, professores, auxiliares, pedagogos, diretores, né, de escolas, temos como pessoas convidadas aqui, eu estou observando aqui, nós temos professores pós-pedagógicos, que são os nossos pedagogos que visitam, né, as unidades escolares quando o número é menor de 150, não sei exatamente os números, mas são professores que também são os pedagogos de várias outras escolas, né, com número de alunos menores, então estão aqui, acompanham essas unidades escolares, né, nas atividades pedagógicas, temos acompanhantes, enfim, a gente tem aqui várias pessoas e esse é o nosso 7º encontro que nós realizamos, né? Desde julho nós estamos aqui, fazendo essa roda de conversa, convidando o pessoal para estar aqui conosco, acompanhando. Inicialmente, para a gente se achegar um pouco mais por conta dessa pandemia, onde nos distanciou bastante, né, em termos físicos, né, mas nos resguardando por conta aí da gente não se contaminar, uma situação bem difícil para nós, né, mas assim, a gente inicialmente começou com esse contato mais de perto, e aí a gente acabou toda semana, Marcelo, vamos ver uma proposta para a gente estar com os nossos educadores, estar trazendo uma mensagem onde possa contribuir mais nos aprendizados, enfim. A gente está aqui em nome de todo esse pessoal que está aqui conosco, todos os dias, todas as quarta-feiras que estivemos juntos, né? Agradecer ao senhor imensamente por esse momento de partilha de saberes, né? E agradecer também a cada um de vocês que estiveram conosco nessas quarta-feiras à tarde, nesse bate-papo legal, interessante. Agradecer ao Marcelo também por ter também viabilizado e articulado também para a gente estar dialogando nesse processo de discussão, né, onde a gente está aqui. E, assim, eu devolvo ao senhor, né, para o senhor fazer suas considerações finais, mas desde já agradecendo imensamente, né, nós enviaremos, né, o certificado do senhor, né, e dos outros, né, que contribuíram também com essa roda de conversa via e-mail, uma documentação mais oficializada, né. Desculpe pelas interrupções que acontecem, né, nos contratempos. Mas imensamente, em nome de todo o grupo aqui, né, a qual a gente está aqui dialogando, conversando, a gente gostaria de agradecer imensamente pela sua participação. E cada um de vocês também que estiveram conosco nessa segunda-feira, a gente vai dar uma pausa, mas a gente vai retornar, tá, gente? Neste da semana que vem, porque a gente está preparando outro curso de formação. Então, a gente vai dar uma pausazinha para poder a gente organizar melhor e retornar novamente com vocês. Tá ok? Professor Armênio, por favor, suas considerações finais. Legal, eu que agradeço, Cida, Marcelo, aí, pelo convite, foi uma honra, aí, uma satisfação muito grande reencontrar vocês, o Marcelo, que a gente se encontrou há muito tempo atrás, né, Marcelo? Mas é muito bom, eu adoro falar sobre educação, a minha vida tem sido educação, na política, nas várias políticas que trabalho como vereador, a educação é a minha principal bandeira, é minha marca, compromisso com a educação, de mandato, sou um interlocutor dos professores municipais e estaduais, minha vida toda nisso, então, para mim, sempre discutir, conversar sobre educação, eu acho absolutamente apaixonante, assim, eu falo toda a minha vida, o tempo inteiro sobre isso, então... Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, paciência de todos aí que estão nos ouvindo, mas muito obrigado mesmo, estou sempre à disposição.
E aí, Marcelo, me manda as outras para eu também assistir, entrar para discutir, debater com todo mundo. Vai ser uma honra mais uma vez aí, tá bom? Pessoal, obrigado a todo mundo aí. Boa luta para todo mundo. Temos aí muita coisa ainda para fazer. Temos que enfrentar essa pandemia, que é muito forte ainda, com consequências muito graves. As maiores são perdas de vidas, né? 120 mil pessoas, 130 mil pessoas não chegaram, tem como mensurar isso, são gente, são pessoas, né? Esse tempo sem aula, assim, a gente visitando alunos, a questão social dos alunos é horrível, assim, é muito... Nós aqui está dando cestas básicas para os alunos, para a família, mas a escola é um ambiente social, de socialização deles, de gentificação, né, cara? Eles têm hábitos, costumes, se defende, vai, organiza, senta. E aí, a maioria dessa gurizada no Brasilzão de Deus está solto, tá? Os pais, as mães, as famílias se virando como podem, em um esforço de botar comida para dentro de casa. Está muito tenso. Eu acho que o prejuízo mais que, na minha opinião, assim, mais do que pedagógico, que a gente recupera isso, né, é essa questão social dos alunos. Assim, eles estão... Está muito ruim, assim, está muito ruim. Eu te digo assim, pelo que eu visito, assim, tá muito ruim. Está muito ruim para eles, assim, estão muito, enfim, né? Então a gente vai ter que pensar em políticas públicas sérias. É um problema quando se pensa num corte, uma proposta de corte de 17 bilhões para a educação, quer dizer, nós deveríamos de aumentar 50 bilhões de educação para os municípios no ano que vem, tentar, né, resolver, resgatar o mais rápido possível, formação dos professores, como é que trabalha conteúdo 2 anos em um, como é que tu recupera isso, como é que tu faz uma formação, tu mexe no livro didático, tu não mexe no livro didático. Então, são discussões grandes que o MEC deveria de estar coordenando, né? Deveria de estar coordenando. Então, é uma preocupação para todos nós, mas primeiro, lógico, preocupação com a saúde, com as vidas aí de todo mundo, que ao cabo é a coisa mais importante. Então, foi um prazer estar conversando com todos vocês, uma satisfação, estou sempre à disposição aí. Tá, pessoal? Legal? Um forte abraço a todo mundo. Obrigado, Armênio. Obrigado, Cida. Obrigado, Michele, Renata, Leandro, Alex, Ágata, Fabiane, Lucier. Todos que estiveram com a gente aqui nesses 2 meses de encontro. Mais uma vez, meu carinho, meu agradecimento. Aquilo que as frases do Armênio, da Eliene, do professor Leandro, da professora Ana Lu, da professora Flávia, da Odisseia, todas essas falas nos mobilizam no sentido de continuar a luta do povo, a luta dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. E a gente acredita, a gente agradece mais uma vez o carinho e a presença de vocês aqui nesse momento, tá bom? É momento da gente parar e refletir sobre o que a gente está vivendo, que são os reveses desse governo, que a gente pode chamar de desgoverno, mas a gente precisa criar alternativa e criar alternativa pensando no conjunto dos trabalhadores que estão sendo surrupiados por esse desgoverno. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até setembro. Obrigado, Armênio. Legal, abraço a todos. Marcelo, coloca uma música aí de viola pra gente, para finalizar. Se eu achar uma música agora, assim, no talo é difícil, né? Tem uma música que eu gosto que é Mastigando Água, né? Mastigando Água. Que é muito boa. Essa música é uma... Pra gente finalizar essa roda de conversa. Isso aqui é uma modona legal. Deixa eu compartilhar com vocês. O povo camponês sem música, sem cultura, sem arte, já é um povo morto, né? Isso dá para ouvir aí. Você por tantas vezes fala mal de mim, e o motivo até eu juro que eu não sei. Eu não devo ser um cara tão ruim. Se o que te mata a fome foi eu quem plantei, o que te aquece o corpo é cria lá de casa, cobertor de lã, o pão e o café. Sou um sertanejo, adoro o meu país.
Sou desse meu jeito e assim sou feliz. E você me diga, por favor, quem é? Quem é você? Será que já curtiu amanhecer no mato? A relva molhada e os pés sem sapatos. Será que já tocou a terra com as mãos? Quem é você? Que só fala bonito e não ajuda em nada. Que tem a alma seca e a terra abandonada. O que você plantou nesse seu coração? Não troco meu sono por dinheiro seu. Não troco meu sossego pela vida sua. Sempre que amanhece eu agradeço a Deus por mais um dia em que o trabalho continua. Você vive dizendo que eu sou caipira. Pra que alimentar o peito tanta mágoa? Se eu cruzar os braços, como é que vai ser? Quando bater a fome eu vou pagar pra ver você comendo areia, mastigando água. Mas quem é você? Será que já curtiu amanhecer no mato? A relva molhada e os pés sem sapatos. Será que já tocou a terra com as mãos? Quem é você? Que só fala bonito e não ajuda em nada. Que tem a alma seca e a terra abandonada. O que você plantou nesse seu coração? Quem é você? Que só fala bonito e não ajuda em nada. Que tem a alma seca e a terra abandonada. O que você plantou nesse seu coração? Falou, pessoal. Abraço a todos. Falou, Armênio. Abraço a todos. Obrigada, Armênio. Falou, Lê.